Olá, pessoal, beleza? Frio hoje, hein, pessoal? Caramba, meu, finalzinho de inverno, começo de primavera. Hoje a gente tá numa temperatura aqui no meu laboratório de 15 graus. Por isso que eu estou de touca, tá? Esquentar a orelha. Velho sente muito frio, tá certo? Gente, finalzinho de inverno, primavera, e hoje é o dia da árvore, tá certo? Né? Infelizmente, a gente não tem muito que comemorar o dia da árvore, né? Principalmente com essas queimadas que está tendo aí e aquilo que está acontecendo no Pantanal, né? Lá no Pantanal, nós temos lá, infelizmente, né, uma área, 35% da área já queimada, tá certo? Por essa terrível, né? Terrível catástrofe que está correndo lá, ok? E dói no coração, muito. Mas pessoal, hoje a nossa aula nós vamos falar a respeito de herança do sexo. Ô professor, como é que é? Herança do sexo? O senhor vai falar a respeito de sexo hoje aqui na aula? Não é isso que você está pensando, viu? Não é isso que vocês estão pensando, tá certo que vocês estão nessa idade, onde os hormônios estão borbulhando dentro de vocês, mas não é isso que vocês estão pensando. Nós vamos falar a respeito de herança do sexo ligado à nossa genética. É uma parte da genética muito importante que fala a respeito dos cromossomos sexuais X e Y. É isso, tá? É isso. Gente, herança do sexo. Quais seriam, pessoal, os padrões que levam à herança do sexo, né? A gente fala principalmente dos cromossomos sexuais. Os cromossomos sexuais, chamados de alossomos, né? X e Y. Não esquecendo também que existem os cromossomos autossomos de formação. Mas o foco da aula hoje, especificamente, cromossomos sexuais alossomos X e Y. E o mais interessante, que quando você fala desses cromossomos sexuais, né, a gente observa, pessoal, que existe uma desigualdade com relação a eles em termos de tamanho, de dimensão, né? Onde o X, cromossomo X, é maior e o Y é menor. E a gente observa muito isso durante aquela prática que eu já fiz muitas vezes com os alunos no laboratório, que é o cariograma, elaboração do cariograma. Onde os alunos eles recortam os cromossomos, tá certo? Eu dou um cariótipo que talvez não seja normal, e um cariótipo normal, eles não sabem. Eles recortam todos os cromossomos de diversos tamanhos e tudo mais, e começam a colar nos grupos, né? A, B, C, D, E, F, G, né? De acordo com a forma, tamanho e posição do centrômero, tá? E no finalzinho do cariograma, né, existe um quadradinho lá embaixo onde eles têm que colocar os cromossomos sexuais X e Y, e é aí que eles observam lá então a diferença de tamanho entre eles, né? O X é maior e o Y é menor, ok? E outra coisa, quando vocês falam de cromossomos sexuais X e Y, né, os cromossomos alossomos, a gente observa muito isso quando você examina um cariograma final. Por exemplo, 46,XY. 46,XY. 46 é o número cromossômico que nós temos na espécie humana, 46. Lembrando que cada espécie de ser vivo tem um número cromossômico. Nós temos 46. Então, o cariótipo 46,XY, né? Primeira coisa, 46 é o número total de cromossomos, vírgula XY colocando em evidência os cromossomos sexuais. Né? E aí também que você observa quais são os cromossomos sexuais que existem, tá? Através de observação do cariograma final, ok? Mas, pessoal, nesses cromossomos X e Y, quando você coloca eles lado a lado, né, a gente observa muito, a gente costuma observar muito, né, as regiões. Existem regiões homólogas do cromossomo X, tá, que não existem no cromossomo Y. Existem regiões não homólogas, tá certo, também presentes. Então existem regiões do cromossomo X que não tem no Y, regiões de X não homologam a Y.
Existem regiões de Y não homólogas ao cromossomo X, ou seja, existem regiões do cromossomo Y que não tem na região de X. Tá? E essas regiões a gente observa muito durante o pareamento na divisão celular meiose. A gente costuma observar muito isso daí. Tá? As regiões homólogas e não homólogas. Então, quando você fala de herança do sexo, você tem que lembrar do quê? Dos cromossomos sexuais alossomos. Lembrar que existem regiões de X que não tem no Y, que existem regiões de Y que não tem no X, tá certo? Existem também regiões homólogas aos dois, que tem nos dois. E onde existem os genes, e esses genes levam a determinadas heranças. As heranças, ok? Tá? Ô, pessoal, presta atenção, vocês estão conversando, depois vocês não entendem a matéria. Para de conversar, presta atenção no vídeo aqui, ó. Tá? O bonde é pesado, meu. Bom, então, a partir de agora, a gente vai dar, depois que o professor colocou isso em questão, a partir de agora a gente vai ver quais são as heranças que existem nos cromossomos X e Y, dependendo das regiões homólogas e não homólogas. Primeiro tipo de herança que existe, que a gente costuma falar, herança ligada ao sexo, HLS. Segundo tipo de herança, herança restrita ao sexo, que seria então HRS. Terceiro tipo de herança que a gente costuma falar, herança parcialmente ligada ao sexo, né? HPLS. E um tipo de herança que é herança influenciada pelo sexo, tá certo? Que é totalmente diferente e funciona como de forma autossômica. Tá? Ok? Bom, então vamos começar com o primeiro tipo de herança que existe, herança ligada ao sexo. Quando você fala nesse tipo de herança, a gente localiza, a gente observa genes localizadas na região de Y não homólogas ou região de X. Ou seja, a gente encontra, aí no caso, genes localizados nas regiões de X não homólogas à região de Y. E esses genes levam a certas anormalidades. Anormalidades? Sim. Por exemplo, quem nunca escutou falar de hemofilia? Quem nunca escutou falar, por exemplo, de daltonismo? John Dalton, daltonismo. Dificuldade de enxergar certas cores, ou faz confusão de cores. O vermelho, o verde, o amarelo, tá? Outros tipos de daltonismo que existe, né? A hemofilia, como o professor comentou, né? É a dificuldade de fatores de coagulação, aqueles eventos de coagulação e tudo mais, né? Existe então uma dificuldade de coagulação nas pessoas com hemofilia, né? Existem casos que podem até levar à morte, principalmente mulheres, que é raríssimo, mas quando acontece a primeira menstruação, a menarca, por exemplo, não pode levar à morte. Tá? Então, essas anomalias, pessoal, elas são ocasionadas aí, no caso, com alelos recessivos, né? São anomalias ligadas ao alelo recessivo, de característica recessiva, né? Tanto o daltonismo como a hemofilia. Tanto o homem, tá certo? Principalmente no caso aí, o homem do que a mulher, né? E só a gente pode colocar como exemplo, né? Alguns pares de genes que representam isso. Por exemplo, X e X, cromossomos sexuais femininos, tá bom? No caso do daltonismo, a mulher que apresenta X-desão e X-desão, não daltônica. A mulher que apresenta X-desão e X-desinho de forma heterozigótica, não daltônica. E a mulher que apresenta o X-desinho e X-desinho, ela é considerada daltônica. Okay? No caso do homem, por exemplo, X e Y, cromossomos sexuais, são os alossomos. Né? X-desão Y, normal, não daltônico ou não homofílico, tá? E X-desinho Y, no caso, daltônico ou hemofílico. Lembrando que as letrinhas D e Y correspondem às doenças. Hemofilia, no caso, H, e D de daltonismo. Tá? Então, isso corresponde mais ou menos aos pares de genes. Tá certo? Então, a herança ligada ao sexo, que é a primeira que estamos comentando, ela corresponde a genes localizados na região de X não homólogas a Y. E esses genes localizados nessa região, tá, causam então essas anomalias de fundo recessivo. O segundo tipo de herança que a gente encontra, tá certo? Quando a gente fala em herança do sexo.
levando em consideração os cromossomos X e Y, é a herança restrita ao sexo. Essa herança restrita ao sexo, pessoal, tá? Como é que se comportam os genes? Genes localizados na região de Y, cromossomo Y, não presente no cromossomo X, tá? E esses genes aí, pessoal, eles causam, então, certas características presentes aqui exclusivamente em homens. Em homens? Sim. É a chamada herança holândrica, não é verdade? E essa herança holândrica, exclusivamente de homens, como exemplo principal que a gente pode citar, é a hipertricose auricular, vulgarmente chamado pelo povão de pelos na orelha, pelos no pavilhão auditivo, aqueles tufos de pelos saindo do pavilhão auditivo, tá? Entre nós, esteticamente falando, não é muito bonito de se ver. Tá certo? Né? Mas é uma característica. Existem homens que pegam a tesourinha e fica cortando o excesso de pelos, né? No nariz também, às vezes o homem fica lá tirando o excesso de pelos no nariz, cortando com a tesourinha. Então a hipertricose auricular, né, é uma característica exclusiva da herança restrita ao sexo, no caso masculino, uma herança holândrica. Os genes localizados no cromossomo Y, tá certo? Não homólogo ao cromossomo X. Tem no Y, mas não tem no X. Essa é a segunda herança. Terceira herança, pessoal, tá? Seria a herança parcialmente ligada ao sexo. E essa herança parcialmente ligada ao sexo é muito interessante, porque se você coloca o cromossomo XY lado a lado, as regiões homólogas aos dois. Tá? Os genes localizados na região homóloga aos dois, que está presente nos dois, que causa esse tipo de herança. E essa herança, ela funciona, né? Ela tem assim ela se comporta como se fosse uma herança autossômica. Isso que é interessante. Funciona como se fosse uma herança autossômica. E como exemplo disso, a gente pode citar, né, exemplos importantes e curiosos, como por exemplo, uma alteração na pigmentação, né? Uma alteração na pigmentação da pele, levando, por exemplo, ao sarcoma de Kaposi, o sarcoma de Kaposi, muito característico também nas pessoas com AIDS, na língua, geralmente, mucosa bucal, né? Isso é um exemplo. O aparecimento de sarcoma de Kaposi ou Kaposi, né, está relacionado à herança parcialmente ligada ao sexo. Um outro exemplo disso seria, tá, uma retinite pigmentar. Essa retinite pigmentar é um exemplo também desse tipo de herança, podendo levar o indivíduo à cegueira. Então é muito interessante ver os casos relacionados a cada tipo de herança, né? Então essa seria a herança parcialmente ligada ao sexo. E o quarto tipo, pessoal, de herança, quando a gente fala em herança do sexo, relacionando os dois cromossomos X e Y, alossomos, seria então a herança influenciada pelo sexo, chamada de HIPS, né? E essa herança aí, ela, obviamente, ela funciona, tá certo, né, de forma autossômica, né? Aonde o gene, tá, ele sofre efeito da parte hormonal e também da parte fisiológica no indivíduo. Um grande exemplo disso é a calvície. A calvície é um exemplo de herança influenciada pelo sexo, né? Tá? E é um tipo de herança que exclusivamente é autossômica, né? Então, se você observar cada caso, cada herança tem o seu exemplo específico, né? Muito interessante. Então vamos retomar essa parte. Vamos retomar. Primeiro tipo de herança, herança ligada ao sexo. Genes presentes na região de X, não presentes na região de Y. Tá? Aí. Exemplos de anomalias: hemofilia e daltonismo. É importante você guardar, né? Daltonismo, dificuldade de verificação de cores, dificuldade de enxergar certas cores, como o amarelo, o vermelho, o verde e outras cores. Também existem vários tipos de daltonismo. E também a hemofilia, deficiência de formar a redinha de fibrina. Aquela redinha de fibrina para fazer a coagulação, tem deficiência nisso, a cascata de coagulação.
né? Tudo isso. Então, exemplo de herança ligada ao sexo. Herança restrita ao sexo. Genes presentes no cromossomo Y, não presente ao X. Os genes estão presentes no cromossomo Y, mas não está presente na área relacionada ao cromossomo X. Um exemplo disso, então, tá certo? Seria a hipertricose auricular ou pelos na orelha, né? Lembrando que é uma herança exclusivamente para homens, holândrica. Um terceiro tipo, então, seria herança parcialmente ligada ao sexo. Parcialmente ligada ao sexo? Sim, parcialmente. E ela funciona, ela se comporta como se fosse uma herança autossômica. Então, os genes presentes na região de X e Y são homólogos, tá certo? Ocupam a mesma região nos cromossomos X e Y paralelos. Tá? Um grande exemplo disso que nós vimos, o aparecimento de sarcoma de Kaposi, muito grave, e o outro também seria uma cegueira, muito grave também, relacionada a uma retinite pigmentar. E o quarto tipo, como nós vimos, a herança influenciada pelo sexo, né? Então seria uma herança de fundo exclusivamente autossômico, sofre aí uma ação direta da parte hormonal, da parte endócrina do indivíduo e fisiológica também, levando então à calvície, principalmente em homens aí, né? Ok? Tá joia? Então, pessoal, nós fizemos um apanhado geral da herança ligada ao sexo. Tá vendo? Não tem nada a ver com aquilo que você pensou que é, né? Pensou que era a respeito disso. Toma vergonha na cara, rapaz, tá certo? Né? Aqui é biologia, né? É genética, é um caso da nossa genética. Tá bom? Beleza? Muito bem, pessoal. Próxima aula a gente vai dar continuidade a outros assuntos importantes. É um pacotão que o professor fez que vale a pena a gente guardar com carinho, hein? Tá bom? Um beijo do professor, um abraço, cuide-se e seja feliz. Tá? Abra a cabeça, vai ser feliz, criatura. Tá bom? Até, pessoal. Até mais.